todos bem-vindos a mais um momento de reflexão sobre a doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. O tema que abordaremos hoje é sobre a conduta espírita. E para iniciarmos, queremos lembrar, primeiramente, o que significa o termo conduta em nossos dicionários. Conduta significa maneira de se portar, modo como alguém se comporta, comportamento ou atitude. E de antemão, venho lembrar que não é o objetivo dessa reflexão indicar, tampouco apontar que tipo de comportamentos ou condutas um simpatizante, um estudante ou mesmo um trabalhador da doutrina espírita deve ter. Tampouco a reflexão de hoje tem por objetivo julgar essa ou aquela conduta ou postura que nós professamos a doutrina espírita ou qualquer irmão de qualquer outra instituição religiosa, cristã ou não, tem. Queremos apenas trazer um debate sobre o ser espírita, o ser cristão. E algumas condutas e posturas que o estudo e a vivência desta doutrina nos leva a ter, ou pelo menos deveria nos levar, diante dos problemas e acontecimentos do nosso dia a dia. Vamos iniciar trazendo duas citações do Mestre Jesus. As duas se encontram em João, uma no capítulo 12 e a outra no capítulo 8, E a primeira se encontra no 12, versículo 26, aonde Jesus nos diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E em outra passagem, também em João, só que no capítulo 8, versículo 12, o mestre falando à população diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desta maneira, podemos retirar dos ensinamentos do Mestre Jesus que não lhe basta apenas admirar os seus preceitos e as suas obras. Não basta apenas falar sobre. Precisamos caminhar com Jesus, seguir os seus passos, tentando aprender com seus exemplos e ensinamentos. No Livro dos Espíritos, quando o nosso codificador da doutrina espírita pergunta à espiritualidade superior qual o tipo mais perfeito que o Pai Criador nos ofereceu para nos servir de modelo e guia, a resposta dos nossos irmãos foi simples e curta: vede Jesus. Desta maneira, a espiritualidade superior anuncia que Jesus é para nós todo o exemplo que devemos seguir para buscarmos a perfeição que somos destinados. E que os ensinamentos que ele deixou através de suas parábolas, através de seus discursos, mas, sobretudo, através da sua vivência, é o caminho, o modelo que devemos seguir. Jesus, ao declarar sedes perfeitos, deixou claro que todos os homens podem aperfeiçoar-se, pois ele falava para todos nós, para toda a humanidade. Ao entender que Jesus
é o nosso modelo e guia, e buscarmos nos comportar e agir como ele, parece-nos uma tarefa muito grande, beirando o impossível, ainda mais quando percebemos nossas más inclinações, tão grandes ainda, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa falta de amor e empatia com o nosso próximo. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o sugestivo título Sede Perfeitos, podemos encontrar algumas pistas e atitudes salutares que podemos praticar em nosso dia a dia. Primeiramente, devemos compreender o contexto da perfeição relativa à qual somos destinados. Os Espíritos de luz nos esclarecem que a sentença "Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial", não pode ser levada ao pé da letra. O fato de a criatura ser mais perfeita ou tão perfeita quanto o seu Criador é inadmissível. As pessoas às quais Jesus se dirigia na época não entenderiam essa questão. Então, o Mestre apresentou um modelo para seguirmos. Mais uma vez, Jesus nos mostra que a essência desta perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção. Ou seja, a prática do amor ao próximo, amando até mesmo os nossos inimigos, fazendo o bem até mesmo a quem nos odeia e nos persegue. Não é fácil, meus irmãos. Mas temos seguidas oportunidades, como diz os ensinamentos da doutrina espírita, em cada encarnação, em cada momento que temos em nossas encarnações, para trabalharmos e diminuirmos as nossas más inclinações. Sentimentos que nos afastam da prática da verdadeira caridade e de suas virtudes irmãs. A benevolência, que é a capacidade de sermos bondosos, a indulgência, que significa ter facilidade em perdoar os erros dos nossos próximos, e o amor incondicional, pois amar a quem nos ama é muito fácil. Porém, amar aqueles que nos odeiam ou não nos querem bem, aí sim se tem um mérito. Mas será que nós, espíritos tão imperfeitos, conseguimos amar os nossos inimigos? E quando falo inimigo, não me refiro ao sentido literal da palavra inimigo, né? Basta ser aquelas pessoas que têm pensamentos, ideias, ideologias contrárias às nossas. Será que conseguimos amá-los? O nosso benfeitor Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, em seu capítulo 16, nos esclarece como interpretar melhor esse ensinamento de Jesus, quando ele nos fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim, ressalta o nosso irmão benfeitor. Isso não quer dizer que devemos ajoelhar em pranto e penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem. Dessa maneira, nosso irmão Emmanuel está nos aconselhando a viver de tal modo que nossos desafetos, nossos inimigos, se sintam auxiliados por nossa atitude e nossos exemplos. E está nos convidando a parar e refletir profundamente
sobre o nosso agir, sobre os nossos atos. E buscarmos pensar sobre as responsabilidades que temos para conosco e para com o nosso próximo, buscando o objetivo de seguirmos firmes e fortes em nossa melhoria e, dessa forma, servirmos de exemplo para os nossos irmãos. Ainda buscando os caracteres dessas boas condutas, encontramos ainda no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, denominado o homem de bem, que traz logo nos seus primeiros parágrafos um compêndio, uma reunião de ações e atitudes para buscarmos em nosso cotidiano. E cita: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. E continua trazendo várias características de um homem virtuoso, de um homem de bem. Entre elas citamos: o homem de bem é aquele que tem fé em Deus, tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dores são provas ou expiações e não lamenta por isso. Tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Mas quando, meus irmãos, iniciamos o estudo deste capítulo do Evangelho, em especial deste item, ficamos geralmente incomodados, agoniados, ao perceber o quão distante estamos destes comportamentos e destas práticas, que nos levariam a ser um homem virtuoso, um homem de bem. Porém, este impacto inicial, este incômodo, essa angústia, é muito bom e útil para nós e a nossa reflexão, pois vai nos fazer refletir que muitas vezes queremos ser um homem de bem, queremos ter esse tipo de comportamento, porém não nos esforçamos ainda o suficiente para atingir. Após o impacto inicial e esta autoanálise que fazemos, o caminho é buscar o nosso autoconhecimento e, em seguida, buscar o autoaperfeiçoamento. E a esse respeito, a questão 919 do Livro dos Espíritos nos revela qual o melhor e mais eficaz caminho para nos melhorar, para buscarmos todo esse processo de análise, autoconhecimento e aperfeiçoamento. E aí, a resposta 919 nos revela: é conhecer a nós mesmos. Porém, existe uma grande dificuldade em nos conhecer. Mas no mesmo item do mesmo capítulo 17,
vem a resposta que buscamos para trazermos esse autoconhecimento. E é Santo Agostinho que nos revela. E diz: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que eu fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Nosso irmão Santo Agostinho nos mostra que o caminho para buscarmos nos melhorar é, primeiramente, nos conhecer, ficar cientes das nossas imperfeições e das nossas virtudes, para buscarmos diminuir as primeiras e potencializar as segundas. Para continuarmos refletindo sobre o processo de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento que devemos ter, vamos trazer para a nossa reflexão uma parábola denominada A Torre Inacabada, onde vamos refletir sobre todo o planejamento e o custo que devemos ter para iniciar essa mudança de postura e de conduta. Essa parábola se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículos de 28 a 33. E disse Jesus: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com o que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, enviar-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ao analisarmos o sentido da parábola e relacionando-a com a nossa busca pela melhoria de nossas práticas e condutas, percebemos que todas as coisas neste mundo físico e no plano espiritual têm o seu preço e têm um planejamento. Por exemplo, ao pretendermos fazer uma viagem, devemos ponderar sobre todos os aspectos que vão envolver este nosso sonho. O custo dessa viagem, o local, a data, o meio que vamos utilizar para esse deslocamento, as roupas que vamos levar em nossas malas, todas baseadas no clima e na temperatura deste local num determinado período. São todos fatores que devemos levar em consideração. Ou seja, temos um preço e um planejamento a ser feito. Desta mesma maneira, acontece com os valores morais que queremos possuir para caminhar junto e ao lado do Mestre Jesus. Se nós queremos ser bons, honestos, brandos e humildes, se queremos ser um verdadeiro discípulo do Evangelho, também teremos que planejar nossas ações e atitudes e pagar o preço. Mas não é com dinheiro ou outro bem material que devemos pagar. Esse tipo de coisa não se paga com nada material. Os valores morais, virtudes e qualidades superiores são conquistadas pelo esforço no bem.
com a renúncia do mal. É necessário combater nossas más inclinações, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, entre outras imperfeições. O progresso espiritual, que é a substituição das nossas imperfeições pelas qualidades boas, nós só conseguimos através do nosso esforço e da nossa vontade. Então, queridos irmãos, para concluirmos, vamos citar mais uma vez o nosso benfeitor Emmanuel. No prefácio do livro Conduta Espírita, que nos serviu como base para esta reflexão de hoje, ele nos diz: abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as tuas atitudes, que a vida te solicita. Desta maneira, irmãos, devemos buscar na lição pura e viva do Mestre Jesus os caminhos a serem seguidos e as condutas e posturas a serem tomadas. Então, meus irmãos, para fecharmos de fato a nossa reflexão sobre a temática conduta espírita, peço licença a todos para fazer a leitura do capítulo 46 do livro Conduta Espírita, aonde o nosso irmão André Luiz nos fala sobre perante a própria doutrina e nos diz: apagar as discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes a conduta menos feliz, para não favorecer a incursão da sombra. O comentário em torno do mal, ainda e sempre, é o mal a multiplicar-se. Desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários, para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Discernimento não é simples adorno. Antes de criticar as instituições espíritas que julgues deficientes, contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Quem ajuda, aprecia com mais segurança. Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. O fruto não amadurece antes do tempo. Recordar a realidade de que o Espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente. Desta maneira, fechamos aqui a nossa reflexão de hoje, desejando muita paz, muita saúde e que mais uma vez nosso bom Deus, o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga possa nos acompanhar todos em nossa jornada. Muito obrigado.